A mensagem dessa manhã, vou compartilhar com vocês. É uma mensagem de urgência e é uma mensagem que traz para nossa lembrança de que estamos nesse mundo de passagem e que precisamos hoje estarmos nos preparando para encontrar com Jesus. Então, que eu e você possamos estarmos preparados para esse grande dia. E essa preparação, irmãos, começa hoje. Já começou, na verdade. Ela tem que dar continuidade hoje e assim sucessivamente até Jesus voltar. Nós estamos nessa manhã de sábado para ouvirmos a palavra de Deus. Não somente aqui os irmãos que estão aqui na igreja, mas também os irmãos que também estão, online, nos assistindo. Que Deus também esteja com você e que a palavra de Deus possa impactar o seu coração e a sua mente nesta manhã. Nós vamos abrir a Bíblia e antes nós iremos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações. Vamos orar? Poderoso Espírito Santo, eterno, maravilhoso é o teu nome. Queremos te pedir a compreensão, a sabedoria. Queremos te pedir que nos dê atenção para ouvirmos a sua mensagem nesta manhã. Esteja conosco, nos use, nos capacite, nos dê compreensão, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Abram em Tiago, capítulo 4. O verso que nós vamos ler vai ser o verso 1. Tá? Já deixa aí já na sua Bíblia aberta, marcada aí o verso 1, que nós iremos ler daqui a pouquinho. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte: Como dar fim às guerras. Como dar fim às guerras? Nós vamos ver e encontrar a resposta, no livro de Tiago. Nós já passamos por algumas guerras, nós como humanidade. Passamos por algumas guerras. E uma delas aqui, não sei se vocês conhecem, chamada Guerra dos Emboabas. Alguém já ouviu falar sobre essa guerra? Guerra dos Emboabas. Emboabas é uma linguagem, indígena, e que na época do ouro, quando foi encontrado no Brasil, hoje que nós conhecemos o estado de Minas Gerais, por isso esse nome, Minas, porque tinha muitas minas de ouros. Então o que acontece? As pessoas que encontraram ouro aqui, paulistas, bandeirantes, eles encontraram ouro e não queriam dividir, até porque se eu encontrei, o ouro é meu. Só que não, porque o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então não era, o Brasil nem era Brasil ainda. Mas quando a notícia se espalhou que havia encontrado ouro, aí foi aquela febre. Todo mundo queria ir, para esse local para pegar esse ouro. Inclusive portugueses também, é claro. E eles então fizeram ali um esquema de comunicação diferenciada, os paulistas bandeirantes, Como existia um pássaro, que supostamente esse nome é emboabas, ela vinha dessa questão de um pássaro que tinha penas por seu corpo todo, e os portugueses tinham o costume de utilizar luvas, de pele. Então eles faziam essa associação e falavam: os emboabas estão chegando. E então a guerra deu os paulistas bandeirantes e os portugueses e outras pessoas mais que vieram em busca desse ouro. Guerra dos Emboabas. Tivemos uma outra guerra, Guerra dos Mascates, que também era relacionada aos portugueses, que eram comerciantes, e que após o Maurício de Nassau ter saído do Brasil, enfim. Guerras por causa de questão de taxas, de impostos, de juros. Tivemos mais guerra pela frente, que foi a Primeira Guerra Mundial, que todos têm esse conhecimento. Depois tivemos mais uma outra guerra, a Segunda Guerra Mundial.
E após a Segunda Guerra Mundial, nós entramos em outra guerra chamada... Que guerra foi essa? Alguém sabe? Não. Após a Segunda Guerra Mundial, qual foi a próxima guerra? Já vi aqui que ninguém gosta de história. Oi? Guerra Fria. Irmãos, a Guerra Fria ela não foi uma guerra corpo a corpo, mas foi uma guerra que aconteceu relacionada à ideologia. Quem seria o mais forte? Porque após a Segunda Guerra Mundial, ficaram apenas duas superpotências mundiais disputando, que foi os Estados Unidos da América contra quem? Alguém sabe? A antiga União Soviética, né? O RSS. Ok? Então ficaram essas duas potências mundiais naquela briga, só que não queriam mais, né? Porque já havia lançado a bomba, né? Em Hiroshima, Nagasaki, então não queriam mais destruição. O povo estava com medo, o mundo estava com medo. Mas ficou nessa grande disputa ideológica durante alguns anos. 60 anos em média aí. E ao longo do tempo nós encontramos muitas guerras que ocorreram e que estão acontecendo hoje, ainda hoje. Eu quero comentar com vocês aqui, falando sobre guerra, sobre armamento. Eu vou fazer um comentário aqui e vocês prestem atenção. O Irã desenvolveu, algum tempo atrás, um míssil hipersônico que atinge 5 vezes mais que a velocidade do som, nível Mach 5, aproximadamente 6.000 km por hora. Eles podem realizar manobras complexas, o que os torna altamente difíceis de se interceptar pelo sistema de defesa. A Rússia declarou que testou um míssil também, né, com o nome chamado Satã II. E afirmou que ele era capaz de atingir, né, vários países em pouco tempo. No livro de Tiago, mostra que nós temos pelo menos 3 guerras para lidar. Tiago nos diz como essas guerras podem vir. Vamos ler agora Tiago capítulo 4, verso 1. Somente a primeira parte do verso 1. Então acompanhem comigo aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Há uma pergunta. De onde vem a guerra então, irmãos? Pelo que nós lemos aqui, de onde vêm as guerras? Entre nós. A guerra vem entre nós. Entre nós. Mas com frequência isso... voltando aqui. Por certo, né? Nós deveríamos viver em harmonia, em amor, em paz. Mas os conflitos vêm dentre nós. Que triste isso, né? Exemplos de igrejas primitivas que o apóstolo Paulo fundou e cuidou por algum tempo. Através de estudos descobrimos que uma parcela dessas igrejas tinham seus desentendimentos e descontentamento, ou seja, existiam guerras, conflitos dentro da igreja. Então não está muito longe da gente, né, irmãos? Porque a guerra, o conflito, ele acontece no nosso meio. Acontece na nossa casa, não é isso? Conflitos. E acontece na igreja também. A igreja da Galácia, né? Quem quiser acompanhar depois aí, Gálatas capítulo 5, verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Irmãos, pensa nisso. Guerra dentro da igreja. A igreja de Filipos também. Evódia e Sintique. As duas estavam dividindo a igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordiamente ao Senhor, concordialmente no Senhor.
Nós vemos aqui exemplos de igrejas primitivas, mas que estavam em constantes conflitos, em guerras, e que nunca acabam essas guerras. É triste ver cristãos guerreando entre si, denominação guerreando contra outra, dominação guerreando contra outra. Quem está olhando de fora, que não está dentro desse contexto, podem até dizer: vejam como se odeiam. As pessoas de fora estão olhando para a gente e estão nos observando como nós estamos convivendo entre irmãos. E muitas das vezes o que eles encontram são conflitos, discussões, brigas, guerras dentro da igreja. Que exemplo nós estamos dando de sermos cristãos? Porque eu e você estamos em guerra? Se eu e você pertencemos à mesma família, cremos no mesmo Salvador, temos o mesmo Espírito dentro de nós, e a gente luta um com o outro, parece que estamos num grande ringue. Tiago explica também, Tiago capítulo 1, vamos ler agora, o restante do verso, Tiago capítulo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam na vossa carne? E continua: cobiçais e nada tendes, matais e invejas e nada podes obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Tudo começa no coração. Vamos ver Tiago, capítulo 3, verso 14, e depois o 16. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A essência do pecado é então o egoísmo. Quantos de nós somos egoístas? Todos nós, será? Vocês entendem isso, irmãos? Será que estamos agindo com egoísmo e não estamos percebendo que somos egoístas? Ou não? Eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles, sobre Eva, desobedeceu a Deus porque ela queria comer da árvore. E porque ela queria comer daquela árvore? Porque ela queria ser igual a quem, irmãos? A Deus. Egoísmo, né? Abraão, ele mente falando que sua esposa não era sua esposa. E por que ele mente? Egoísmo, para salvar a sua própria vida. Acã, todo Israel foi orientado a não pegar nada, só matar o inimigo e sair dali. Mas Acã tomou o espólio proibido das ruínas de Jericó. Consequência, Israel perdeu a batalha por causa de um pecado, por causa de um homem egoísta. Somos iguais a Miriam e Arão quando discutiram com Moisés. O que incomodava verdadeiramente os dois era a posição de Moisés. O egoísmo, porque ele não eu? Por que não eu? Por que Moisés? Tiago e João verdadeiramente queriam reconhecimento. Quem está em guerra nunca vai estar feliz, nunca vai estar satisfeito. Ao invés de agradecer a Deus
pelas bênçãos que tem, ele vai reclamar das bênçãos que não tem. Irmãos, nós recebemos bênçãos em todos os momentos da nossa vida. E nós procuramos sempre reclamar daquilo que nós não temos. E o que você tem? Você está agradecendo? Você está grato a Deus por isso? Ou só vive reclamando de tudo que acontece na vida? Deus não se agrada de pessoas que vivem murmurando, reclamando e não agradecendo pelo que Ele tem feito por você todos os dias. Queria pedir o pessoal lá do som para colocar a primeira imagem que não tem escrita, não tem legenda, que eu queria comentar com vocês um pouquinho. Tem como aumentar? Ou o pessoal está conseguindo enxergar direitinho? Tá? O que é isso ali, irmãos, a imagem? Palito de fósforo. O que mais? Tem queimado e tem não queimado. E qual que é a diferença de um queimado e um não queimado? O que está fazendo diferença ali? Um espaço. Porque um palito de fósforo está um pouquinho mais para baixo. Não é isso? Coloca a segunda imagem. Agora não vai conseguir ler não, né? Mas vamos lá. Nem sempre recuar significa covardia. Às vezes, precisamos dar um passo para trás para não piorar tudo. Uma imagem simples, boba, né? Palito de fósforo queimado, todo queimado, mas que nos traz uma grande reflexão para a nossa vida. Tem irmãos que não, né? Não fica satisfeito quando acontece alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Não, eu estou no meu direito. Não sai de uma briga. Eu estou com a razão. Prefere pegar fogo, prefere incendiar uma casa. Não é isso, irmãos? Não, eu tenho pavio curto. Bateu, levou. Maravilha. Estamos seguindo o exemplo de Cristo, né, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo começa em nós, entre nós. Tudo começa aqui, ó, dentro de mim. O que tem falado mais alto na sua vida, irmãos? O que você quer fazer, o que Deus quer fazer por você. Ou você prefere entrar numa briga, né, e deixar tudo pegar fogo mesmo, explodir? Ou você está sendo corajoso o suficiente para recuar, para não que algo de mal não aconteça pior, em grande proporção? Nós precisamos aprender com o nosso mestre, que era manso, humilde, não é isso, irmãos? Nós precisamos aprender. Temos o costume de orar a Deus pedindo que Ele faça a nossa vontade e não a dele. Muitos problemas na igreja, nas famílias seriam resolvidos se as pessoas olhassem dentro do seu coração e vissem as batalhas em andamento dentro dele. Deus nos formou em unidade, mente, emoções e evolução, ou seja, tomar decisões, evolução, tomar decisões. E qual decisão você tem tomado na sua vida diariamente? Decisão de servir a Deus ou decisão de servir ao que você quer? Porque é mais fácil, né, irmãos? Já está isso dentro de nós, a nossa natureza. Uma coisa que meus pais me ensinaram quando eu era pequeno, a gente dava bastante de ônibus. E sempre falava assim, quando for sentar no ônibus, sempre senta do lado do motorista do ônibus. Porque se alguma coisa acontecer, algum tipo de acidente acontecer, ele sempre vai pelo reflexo tirar do lado dele. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos
estarmos ligados em Cristo. Porque se não estivermos, nós vamos estar fazendo nossa vontade, não a dele. Vamos entrar em contendas, em conflitos, em guerras, constantemente. E não é isso que Deus quer, porque onde existe guerra, Deus não está presente. Satanás é o autor de todos os projetos espirituais que eu tento realizar por conta própria, sem a direção e sem a vontade, ser da vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Vamos lá, Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem, irmãos? A Deus. Mas resisti ao diabo. A gente já sabe disso, irmãos. Porque não praticamos? A gente já sabe. Como nós estávamos comentando aqui na lição da escola sabatina. Nós já sabemos o desfecho desse mundo. Já sabemos qual a missão que Cristo veio aqui fazer nessa terra. Qual é o nosso papel aqui nessa terra. E mesmo assim relutamos. Porque queremos fazer a nossa vontade. E que muitas das vezes não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, é a vontade do inimigo, né, irmãos? Aqui, significado de sujeitar é se colocar no lugar, é se colocar no devido lugar dentro da hierarquia. Sujeitai-vos. A entrega a Deus, ela tem que ser incondicional. É a única maneira de obtermos a vitória completa. Se sujeitar a Deus, a vontade dele imperar em nossa vida. A falta de sujeição a Deus, consequentemente, mostra a falta de compromisso com Deus na igreja. Conheço pessoas talentosas, mas por causa de suas guerras, não exercem esse dom para Deus. Quando chega a época de escolher pessoas para participar da nova liderança da igreja, encontramos dificuldades para encontrar alguém para servir e sujeitar a Deus em seu ministério. Mas quando a gente levanta para cantar um hino, põe a mão no peito, hoje eu ouvir o sermão, missão cumprida. Será que é só isso mesmo, irmão? Ouvir o sermão, sair para casa, estou alimentado, amém, vão para casa. É só isso? Será que é só isso que Deus quer da gente? Só vir aqui à igreja, ouvir a mensagem, tá bom? Tem compromisso com nada, com Deus, voltar para minha casa, seguir minha vida, passar a semana. Quarta-feira não dá para ir à igreja, que eu estou cansado do trabalho. Alguns estudam, é claro, mas muitos não. Chega no sábado, vem pela manhã, domingo, está cansado porque vai acordar de manhã cedo para trabalhar. Então só vem só no sábado para a igreja. E só para ouvir, sentar no banco, ouvir e ir embora. E o trabalho, irmão? E o trabalho missionário? E a mensagem tem que ser pregada. Muitos podem dizer, mas eu não tenho condição, eu não tenho essa questão de ir na frente, falar, pregar ou cantar, mas você tem outras coisas que você pode fazer. E a gente percebe isso vai passando o tempo, quão difícil é a gente conseguir pessoas para trabalhar em algum ministério na igreja. Passa uma comissão, fulano, não, fulano, já falei com ele, falou que não quer, que não sei, fulano também não dá. Ninguém quer compromisso com Deus, irmãos. Sabe por quê? Entra no egoísmo. Porque eu não quero. Porque eu quero cuidar de mim. Mas seu serviço com Deus, fica onde? Aí Jesus vai voltar e falar, não, Senhor, eu estou aqui, mas e aí? O que você fez, José? Eu fui à igreja, sentei no banco, ouvi a mensagem e fui para minha casa, me alimentei. Você falou para alguém? Não. Você ajudou lá na escola sabatina? Não. Você ajudou no ancianato? Não. Diaconato? Não. Asa? Não. O que você fez, José? Estão entendendo, irmãos?
o compromisso com Deus está se tornando cada dia mais difícil de acontecer. Porque nós não queremos. Porque é mais cômodo vir à igreja, sentar, ouvir e ir embora. Adoração a Deus, amém. Foi ótima a mensagem de hoje. Acabou, mas vou para minha casa e pronto, acabou. Deus está nos chamando para a pregação do evangelho. Eu não posso ficar parado, sentado somente num banco. Eu preciso levantar, eu preciso fazer alguma coisa, porque essa é minha missão, pregar o evangelho. Foi essa missão que Deus deixou para cada um de nós. Não é para os anjos, não. Se for assim, Deus deixar para os anjos. Tem tantos anjos, né? Não, vai lá e prega. Mas Ele escolheu a gente, irmãos, para pregar. Não é pregar, né, no banco. É pregar lá fora. Tiago capítulo 4, verso 8, já lemos até, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Precisamos limpar os nossos corações, precisamos nos purificar, nos entregar a Deus a cada dia, para que a vontade dEle opere em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você não somos nada. Somos pó, somos cinza. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos nada. Ele já fez o que era para ser feito na cruz do Calvário. Já cumpriu a sua missão. E deixou sua promessa de voltar para nos buscar. Aqueles que estão fazendo a sua vontade. Pelo menos, irmãos, 3 lições nós precisamos tirar nessa manhã. Primeira, sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos deixar que Deus opere em nossas vidas. Se sujeitar assim, ó, eis-me aqui, não sou nada, não sou ninguém. Conduza a minha vida, porque eu não sei conduzir. Não sabemos. Achamos que sabemos. Segunda coisa, chegai-vos a Deus. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Por isso que a nossa igreja nós temos esse livrinho diário de estudos da lição da escola sabatina. Porque ela vai nos fazer voltar à palavra de Deus. Precisamos estar nos alimentando a cada dia, buscando a Deus a cada dia. Se nós estaremos fracos, iremos fazer somente a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então nós precisamos nos chegar mais, né? Estarmos mais próximos a Deus. E a terceira e a última coisa, irmãos, humilhai-vos diante de Deus. E talvez essa seja a pior para muitos de nós, a mais difícil, nos humilharmos. Porque nós queremos, na verdade, sermos exaltados, não nos humilhar. Você quer ser melhor no que você faz, as pessoas à sua volta. E a humildade é uma coisa que Jesus nos ensinou desde o início. Lembra quando a entrada triunfal de Jesus foi num cavalo, o mais caro da época, de raça? Foi assim que aconteceu, irmãos? Em que ele entrou, irmãos? Jumentinho, irmãos. Que humildade. O dono do universo entrar, entrada triunfal no jumentinho. Né? Um animal bem simples, né? E Jesus ali. Irmãos, quem é você? Quem sou eu? Não somos nada e não temos nada. E tudo o que temos não é nosso. É de Deus. Ele que permitiu que você tivesse tudo que você tem hoje. Porque sem Ele, nada podemos fazer.
Queremos continuar com o nosso orgulho, não abrir mão da nossa razão e continuar enfrentando conflitos com os nossos irmãos. Não queremos compromisso, queremos apenas ouvir e mais nada. Que eu e você, irmãos, nesta manhã, possamos entender, compreender, que sem Deus nós não somos nada, nada. Nós precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade todos os dias. Porque esse mundo não é nosso, irmãos. Só estamos aqui de passagem de verdade. Aqui não é o nosso lar. Não se apegue a nada desse mundo, porque a nada nos pertence. Que a partir de hoje em diante possamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir a Ele que venha nos dar humildade, mansidão, domínio próprio, amor, e levar isso ao nosso próximo, porque a volta de Cristo está também próxima e nós precisamos estar com eles para toda a eternidade. Que nesta manhã possamos tomar essa decisão de estarmos ao lado de Deus, de fazermos somente e unicamente a sua vontade, não a nossa.